Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, peregrinos aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, hoje já é um dia especial para nós, porque hoje é domingo, e hoje nós comemoramos a ressurreição do Senhor. Além de ser domingo, além de ser o dia do Senhor, nós comemoramos também, principalmente a igreja aqui no Brasil, ela comemora o dia de São Pedro e São Paulo, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Normalmente cai no dia 29, dia de São Pedro e São Paulo, mas transferida para o próximo domingo, exatamente para que todo o povo de Deus possa festejar bem esse grande dia, esse dia solene. E alguns anos atrás, se eu não me engano, 2 anos atrás também, a Canção Nova comemorava a aprovação dos estatutos em definitivo. Então, fomos aprovados pelo Vaticano, pela Igreja de Roma, foi chancelado. Então, hoje também é um dia especial para nós, enquanto Canção Nova, porque os nossos estatutos foram aprovados nesse dia de São Pedro e São Paulo. A liturgia de hoje, meus irmãos, que nós escutamos, comemorando esses 2 pilares da Igreja, deve realmente encher o nosso coração de alegria. Foram 2 homens que deram a sua vida pela causa do Senhor. Embora a humanidade de Pedro, a humanidade de São Paulo, elas fossem muito gritantes, e o Evangelho e as leituras e os escritos de São Paulo demonstram isso. Os seus momentos de fraqueza, mas também os seus momentos de firmeza, de fibra, como nós escutamos no Evangelho de hoje. Jesus que fez uma pequena pesquisa para saber entre os seus o que diziam a respeito dele, Jesus. Alguns dizem que é um dos profetas, que é Elias, que é um grande, isso e aquilo. Mas e para vocês? Quem que eu sou? Pedro, o primeiro, responde, em nome dos 12, em nome dos outros 11, não é? Mas ele faz essa resposta, ele deu essa resposta: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A firmeza de Pedro, a resposta de Pedro, meus irmãos, devemos nos alegrar por essa resposta que ele deu, e é claro, da nossa parte também, darmos a nossa resposta. Na primeira leitura, nós escutamos dos Atos dos Apóstolos, Pedro que havia sido preso, o martírio de São Tiago, morreu pela espada, Pedro que tinha sido preso e que estava aguardando ali o julgamento, mas o anjo do Senhor que visitou a Pedro, conduziu ele à liberdade. Depois ele conseguiu constatar que não era uma visão ou um sonho, mas que era uma realidade. E por que São Pedro foi liberto?
libertado? Exatamente para continuar a missão de evangelizar, exatamente para continuar a missão de ser chefe da igreja, exatamente para continuar a missão de confirmar os irmãos. Muitas vezes nós corremos atrás das curas, das libertações do Senhor para ficarmos acomodados, não é? Não é por causa disso que nós recebemos as graças de Deus. E foi isso que aconteceu também com São Pedro. Por que ele foi livre, libertado? Para anunciar a boa nova, para continuar confirmando os irmãos, para dar a vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Assim deve ser também a nossa vida, irmãos. Libertados e curados para amar o Senhor, para amar os irmãos. E depois essa belíssima profissão de fé que nós encontramos no Evangelho que Pedro fez, que nós também devemos imitar com a nossa vida. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, essa firmeza, não só agora a resposta de Pedro, mas também a nossa resposta, irmãos, diante deste mundo que exige uma resposta de nós. E aí, nós vamos nos deixar levar pelas ondas deste mundo, pelas filosofias deste mundo? Nós vamos nos deixar levar pela moda? Não. A nossa moda, se assim nós podemos dizer, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca sai de moda. Nunca sai de moda os seus ensinamentos. Aquilo que Ele nos apresenta é antigo, mas é também atual. Da nossa parte, então, vamos dar essa resposta. Interessante que nós escutamos ainda, na primeira leitura, a igreja rezava continuamente por Pedro. Por isso que no início da celebração eu mencionava, rezemos pelo nosso querido Papa Francisco, que tem conduzido a nossa igreja. Rezemos pelo nosso bispo diocesano, pelo seu bispo diocesano, para que ele possa continuar confirmando os irmãos, cuidando do clero, cuidando do povo de Deus, cuidando daqueles que estão afastados. A igreja rezava continuamente por Pedro, e Pedro foi libertado para continuar a sua missão. Ao olharmos para a vida de São Pedro, ao olharmos para a vida de São Paulo, e nós encontramos na segunda leitura esse testamento, essas últimas palavras de Paulo. Estou para ser entregue em sacrifício, em libação. Se aproxima a hora do meu martírio, da minha entrega. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Será que hoje, se hoje fosse o nosso dia, nós poderíamos transcrever também essas palavras de Paulo? Combati o bom combate, vivi, guardei a fé, vivi o meu ser cristão, o ser de Deus. Não sei, mas se a nossa resposta ainda é negativa, meus irmãos, então que ao comemorarmos a vida desses dois santos, que algo seja provocado dentro do nosso coração. Eu não posso mais ficar de braços cruzados. Pode ficar aí porque está frio, né? Assim sim. Mas eu não posso mais, meus irmãos, deixar a vida me levar, mas que ao olharmos para a vida desse santo e de tantos outros santos, nós possamos pensar assim: como é que eu tenho professado a minha fé? Que tipo de testamento eu tenho deixado aqui neste mundo? Eu tenho guardado a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Eu tenho pronunciado, eu tenho pregado esta palavra, como fez tão bem São Paulo, que é o apóstolo dos gentios, o grande missionário. Algo incomodou o coração daquele homem. O que foi? O encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos mais sermos os mesmos ao encontrarmos com Ele. Ao escutarmos a sua palavra, ao comungarmos dele na Eucaristia, nós não podemos ser mais os mesmos. São Pedro não foi mais o mesmo. De medroso, de um simples pecador, de um rude pecador, deu umas bolas fora, né, quando respondeu algumas coisas para Jesus.
negou nosso Senhor, mas depois confirmou a sua fé. Depois foi esse grande entusiasta que confirmou os outros apóstolos. A mesma coisa dizer de São Paulo. Caiu do cavalo ou caiu, se encontrou com nosso Senhor, ficou cego, mas passou a enxergar com a fé e escutou nosso Senhor lhe dando uma missão. No momento em que ele ficou cego dos olhos, ele enxergou com o coração. Nosso Senhor deu uma missão para ele. E ele foi até Ananias, passou a enxergar e foi esse grande missionário. E com certeza, pela vida de São Pedro e São Paulo, que doaram a vida por amor a Jesus Cristo, vieram tantos outros mártires, tantos outros santos, tantos outros missionários, que a palavra de Deus, a boa nova, pôde chegar até a nossa terra, terra de Santa Cruz. Chegou também aqui, a esta terra aqui, a terra aí que é o seu coração. E diante da boa nova, diante do Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que chegou ao nosso coração, meus irmãos, nos sintamos realmente incomodados. Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de gratidão pela vida desses apóstolos, desses santos. Hoje é um dia de nós amarmos ainda mais a nossa igreja, de conhecermos ainda mais a nossa igreja e de sermos também capazes de, como eles, darmos a nossa vida por amor a Jesus Cristo e em honra, podemos assim dizer, a esses homens. Não foi em vão que eles deram a vida por amor a nosso Senhor. Que a nossa vida aqui também na terra não seja vivida de qualquer forma, mas seja vivida com coerência, com firmeza, dando a mesma resposta que Pedro deu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondamos sim, irmãos, com as nossas palavras, e vamos professar a fé agora. Respondamos também com a nossa vida, vivendo a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!